Corrente da bike pulando? Isso está acontecendo com você? Hoje eu vou falar de 3 motivos que fazem a corrente pular, então fica até o final. Para quem não me conhece, meu nome é Carinha da GTS e se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, isso ajuda bastante o canal a ganhar relevância aqui dentro do YouTube. Então se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, mete o dedo no like e bora pro vídeo. Galera, se tem uma coisa que é chato pra caramba é corrente de bike pulando. A corrente de bike pulando estressa qualquer um, essa é a verdade. E hoje eu vou falar de 3 fatores que pode ocasionar o pulo da corrente. E o terceiro fator, galera, é muito importante. Ele é bastante difícil de identificar e vou falar no final do vídeo qual é esse terceiro fator. Então fica até no final do vídeo para você saber qual é esse fator. Então bora para o primeiro fator. Primeiro fator que faz a corrente pular. Corrente gasta, galera. Eu aposto que a maioria de vocês já sabiam disso, cara. Corrente gasta. A corrente, quando você compra ela, a corrente, o que acontece? A corrente, ela tem, dentro dos elos ali, ela tem um batente, tipo um batentezinho. Ele vem centralizado no meio do elo. Quando você compra a corrente nova, você coloca ela na bike, de acordo com que você vai usando, esse batente, ele vai, ele se move, ele sai do centro, ele apresenta uma certa folga, que aonde você tem o espaçamento entre os elos, porque quando você compra a corrente nova, ela tem um espaçamento ali entre os elos, de um elo ao outro ela tem uma medida de espaçamento. Quando você coloca ela e começa a usar ela com o tempo, esse espaçamento, a corrente estica, então esse espaçamento entre os elos, ele aumenta, então ela começa a ficar gasta, ela começa a querer gastar o cassete, então ela não gera mais retenção no cassete, então isso ocasiona o pulo da corrente, que a corrente gasta. E isso pode ocasionar muito, então aí você tem que trocar a corrente. Segundo fator que pode ocasionar o pulo de corrente, que é o cassete, cara. A gente faz a troca assim de 2 correntes e para trocar um cassete, por exemplo. Muita gente aí faz a troca de corrente 1.000, 1.500 km, 1.000 km. A verdade é que não existe um período certo para troca de corrente. Você tem que botar um medidor de desgaste de corrente, que é a ferramenta, para você ter a certeza ali da hora que você vai trocar corrente. Então, o cassete, o que acontece com o cassete? Se o cassete tiver gasto também, ele não vai gerar retenção de corrente. Se ele tiver muito gasto, a corrente vai pular. Você pode colocar uma corrente nova que ele vai pular. De qualquer jeito ele vai pular, porque ele não vai gerar mais a retenção da corrente. Porque antes ele era acostumado a trabalhar com uma corrente velha, então aquela corrente velha ali já tinha o espaço entre os elos já alongado, já tinha comido bastante ali a beirada dos dentes ali, dos index do cassete, então o cassete já estava adaptado para aquele tipo de corrente gasta. Então se botar uma corrente nova ele vai pular, porque ele não vai gerar retenção da corrente nova, ele não vai reter mais a corrente. O terceiro fator que faz o ocasionamento da corrente pular, cara, é um fator, cara, que é assim, é difícil de identificar, que no caso assim, por exemplo, então galera, troquei a relação todinha, coloquei tudo novo e a minha corrente continua pulando. O que está acontecendo? O que acontece muito, que a galera faz muito, sei lá, você botar um exemplo aqui, você tem ali um grupo ali de, vamos supor, de 10 velocidades, mas você usa usa 210, você usa ali 210 ali. Aí você tá com um cassetezinho ali, você usa um cassete ali de 10 velocidades mais 11,32, vamos botar aí, 11,36, vamos botar aí, 11,36 dente. Aí tu usa um câmbio ali, que ele faz a leitura de 11,36 dente, que no máximo 11,36. Aí o que acontece muito, galera, muito, isso acontece demais. Você troca o grupo todinho, mas continua com o câmbio. Aí continua com o câmbio, troca cassete, corrente, troca coroa. Aí o que acontece? E continua pulando. Aí a galera vai lá,
usava um cassete 11,36 e vai lá e me compra um cassete 11,42, 11,46. Já vi galera até com 11,50 e utilizando o mesmo câmbio, cara, um câmbio que é feito para fazer a leitura de 11,36. Aí o que acontece? Muita gente usa alongador de gancheira, aí bota um alongador de gancheira para o câmbio alcançar até o 11,46. Vamos botar um exemplo aqui, 11,46. Então, galera, o que acontece? É um salto de 10 dentes no cassete, então o câmbio vai ter que subir mais 10 dentes do que ele foi projetado para subir. No caso, ele subia 11,36, agora vai ter que subir 11,46. Olha só que gap enorme, olha só que você ultrapassa o limite do câmbio. Aí você coloca um alongador de gancheira para ele fazer esse movimento. O que acontece? Na hora da regulagem da marcha, você vai regular a marcha para ele lá em cima, para o câmbio alcançar o último código, você regula a marcha filé, para ele lá em cima. Só que na hora que o câmbio desce cá para baixo para as marchas pesadas, quando chega ali nos últimos códigos ali, no caso 11, vamos botar aí o último código 11 ali, a roldana do câmbio, ela não fica, o certo é ela ficar um cadinho para frente do último cog. Então, quando o câmbio chega ali no último cog, a roldana fica paralela ali com o cogzinho, com o cog menor do cassete. A corrente não consegue abraçar o cog todo, porque o certo é a corrente, quando você chega no último cog, o certo é a corrente abraçar o cogzinho todinho. Ela abraça o cog todo, ela gera retenção de corrente. Então, quando você desce nas últimas marchas ali, a corrente já não está abraçando mais os cogs todinho. Então, na hora que você vai aplicar força, a corrente ela escapa, ela começa a pular, mesmo você usando um cassete novo, uma corrente nova, uma coroa nova, ela vai escapar, ela vai pular do mesmo jeito, porque a corrente não vai gerar retenção, ela não vai abraçar aquele cogzinho. Eu vou mostrar melhor para vocês aqui, vou mostrar um exemplo aqui da minha bike aqui. Aqui, galera, ó, eu tô com um exemplo aqui, ó, um exemplo aqui para mostrar para vocês. O que acontece? Olha lá, ó, tá vendo como é que a corrente ela abraça o último cog, tá vendo? A roldana tá paralela com o cog aqui, um cadinho para frente do cogzinho, do último cogzinho, que é o cog de 10. Então, o que acontece? A galera compra cassete, corrente e coroa nova e coloca um cassete 11,46, continua com o mesmo câmbio, com câmbio limitado. No exemplo que eu dei, o câmbio limitado a 36 dentes, coloca 46. Então, coloca um alongador de gancheira para o câmbio alcançar o último cog. Ajeita as marchas lá de cima e quando o câmbio desce cá para baixo, a roldana dele fica cá, ó, fica aqui, um cadinho para trás do cog, do último cog. A corrente, ela vem de fazer esse movimento aqui, galera, ó, esse movimento de abraço e lá na frente. Ela faz esse movimento e fica reta aqui, ó, ela fica reta, ela não faz esse movimento para frente, ó, abraçando o cog, ela fica reta. Então, quando você vai imprimir força, o cassete não gera retenção da corrente, então na hora que você vai imprimir força, ele pula, a corrente vai, pega e pula. Então, muita gente deve ter esse problema aí. Tenho cassete, corrente, coroa nova e minha corrente continua pulando. Dá uma olhada aí nisso aí que eu mostrei aqui no vídeo aqui. Questão do câmbio, a questão aí do cassete que você está usando, que pode estar acontecendo isso aí, galera. Então, se você ficou até o final do vídeo, se inscreve no canal, mete o dedo no like, ativa o sininho de notificações e nós nos vemos numa próxima.